Olá, gente querida da Paróquia Imaculada Conceição no Recreio. Eu sou o Padre Leandro, diretamente aqui da Espanha, junto com vocês, para viver esse ano de São José. O Papa Francisco assim dedicou do dia 8 de dezembro de 2020 até o dia 8 de dezembro de 2021, na comemoração dos 150 anos do anúncio de que São José, o pai adotivo de Jesus, é também patrono universal da Igreja. Assim que, sob a sua proteção, nós queremos fazer este novenário todas as quartas-feiras. Não será um novenário como conhecemos, assim de 9 dias seguidos, mas ao mesmo tempo em que rezamos, pedimos sua intercessão e conhecemos sobre a sua vida, nós vamos completando este ano santo, em que na verdade passaremos pela solenidade do dia 19 de março, a festa do dia 1º de maio, em que São José é exaltado como este homem justo e homem que está disposto a fazer a vontade de Deus. Por isso, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente neste tempo em que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos chama à conversão. Assim, queridos irmãos e irmãs, se Ele está disponível para escutar as nossas súplicas, porque é o patrono da Igreja como um todo, nós já vimos na mesa do escritório do Papa Francisco uma imagem de São José que está dormindo. Que grande contradição! De verdade, como alguém que está dormindo pode atender às nossas preces? Essa imagem de José deitado e dormindo remete diretamente ao sonho que ele teve quando o anjo o visita e lhe pede para que ele não rejeite a Virgem Maria, sua esposa, que estava grávida do Espírito Santo, concebeu do Espírito Santo e ia ser mãe do Filho de Deus. Este sonho de São José talvez seja o sonho de todo cristão. E aqui não poderíamos dizer que o ano de São José é um ano propriamente para a figura paterna ou para os homens, mas para toda a Igreja. De verdade, é sonhando os sonhos de Deus, é dormindo, ou melhor, estando totalmente sem reservas, sem seguranças, que o Senhor Deus pode falar para que, na atualidade, tempos de pandemia, tempos de grandes incertezas ou mesmo frustrações e embates, nós consigamos escutar a voz do Senhor dizendo: não rejeite a sua esposa, não rejeite a Virgem Maria, não rejeite a Igreja Nossa Mãe. De verdade, para que Cristo nasça neste nosso mundo, é necessário então fazer não só o jejum e a penitência e a distribuição de esmolas no tempo quaresmal, mas a conversão de um coração que vai parecer-se cada vez mais com o coração deste homem justo. E, amparados pela palavra de Deus, o primeiro que nós vemos é esse homem que vincula a genealogia de Jesus àquele que seria o filho de Davi, o grande rei. E de verdade assim lemos em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 16, assim que Jacob gerou José, ele, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Aí é a primeira aparição dos evangelhos que temos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Já no primeiro capítulo do primeiro evangelho, como temos na nossa Bíblia, aí aparece este homem que vincula esta paternidade autorizada por Deus para que, adotando este Filho de Deus, Filho do Altíssimo, ele então vinculasse essa história de salvação que já vem prometida desde os primeiros pais. Então, esta é a geração, esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Em Jesus, os povos antigos, o povo judio, o povo judeu e também nós que aqui estamos hoje, estamos vinculados por esta pessoa que não só politicamente assume este filho que é de Deus, mas igualmente assume no amor e no temor ao Senhor nosso Deus. José é uma
pedra fundamental. Ele é a chave para entender como conflui em Jesus Cristo passado, presente e, por que não dizer, futuro. Estamos precisando sonhar, estamos precisando adormecer nos braços de Deus para de verdade entender os seus planos para o nosso mundo contemporâneo. Mundo esse que nos assustou com essa pandemia que tanto vocês quanto eu aqui na Espanha estamos vivendo. Igual realidade para todos e igual graça para todos. Peçamos de um modo especial aquilo do qual temos necessidade. E o que temos necessidade? Temos necessidade de fazer a vontade de Deus. Se a expressão da Virgem Maria, no momento em que lhe visita o anjo Gabriel, eis aqui a serva do Senhor, José não faz diferente, porque já na sua cabeça estava o abandonar a sua mulher, ou melhor, a sua noiva, a qual estava prometido em casamento, ele e ela, decidiu abandoná-la em segredo, sem fazer estardalhaço. Ele não entendia os planos de Deus naquele instante e, claro, prefere ser o homem do silêncio, porque, sendo justo, não queria que esta mulher, igualmente temente a Deus, mas sabemos que é a preparada para a chegada do Santo de Israel, então ele diz, pois eu vou abandoná-la em segredo, porque como não entendo e como não tenho certezas do que se passa, eu quero o melhor bem possível para ela. Justo. Talvez não cumprindo com a letra da lei, tão forte no que diz respeito à possibilidade da Virgem Maria ter, engravidado de uma relação fora do casamento ou fora dessa promessa de casamento. São José, antes de tudo, está em favor desta mulher. Mulher especial, mulher honesta, mulher de fé. Esta é a Virgem de Nazaré. Assim que José, volto a dizer, esta pedra fundamental que une o antigo e o novo e faz com que, pela lei e pelos profetas, possa estar vinculada à filiação, ou melhor, à linhagem de Jesus até o rei Davi, até os grandes patriarcas, chegando a Abraão, nosso primeiro pai. Vamos entender. Falamos muito de paternidade, falamos de um homem, mas volto a esta dimensão que necessitamos observar bem. São José, apesar de homem, ele representa cada um de nós neste ano especial. Talvez possa ser o São José desempregado, ou José com a capacidade respiratória diminuída por consequência do vírus que está aí devastando o mundo. Mas igualmente é o homem da esperança, porque no meio da sua confusão dorme nos braços do Pai Celestial, para que Ele mesmo possa visitar-lhe e fazer esta obra nova. Aceita esta mulher que tem no seu ventre o Filho de Deus, ao qual chamarás de Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta primeira fala, ela tem uma outra narrativa que nos faz ver também como é este São José. São José, ele tem a clareza de um mistério profundo. E este mistério cada vez mais vai se revelando e ele, por favor, não vai se rebelando, fazendo guerra contra o projeto de Deus. Eu creio que todo mundo se recorda no Evangelho de Lucas, capítulo 2, quando então Jesus estava perdido, porque os pais seguiram com a caravana para fora de Jerusalém, e então ele ali,
junto com os doutores da lei, ele fazia perguntas, ele respondia e demonstrava grande sabedoria. Isso a gente encontra lá no capítulo 2, versículos 46 adiante. Então sucedeu que ao cabo de 3 dias encontraram o menino no templo, sentado entre os mestres, escutando-os e perguntando-os. Todos os que o ouviam estavam estupefatos, estavam maravilhados por sua inteligência e suas respostas. Quando então o viram, eles ficaram surpresos e sua mãe disse: Filho, por que você fez isso com a gente? Veja, teu pai e eu estamos angustiados e andávamos buscando-te. Que forte. Uma vez mais, José em silêncio. Maria é aquela que vai com todo o afeto do mundo, não só amoroso, porque buscavam reencontrar o menino, mas igualmente, como boa mãe, chama-lhe a atenção, atraindo para si com muita assertividade. Veja, você nos preocupou. Essa preocupação em José mantém a sua boca fechada. Em Maria, situa o menino na circunstância em que deixou os seus pais. Jesus responde com muita sabedoria, consciente, pouco a pouco da sua missão, pois por que vocês se perturbam? Por que vocês se angustiam? Acaso vocês não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Ou cuidando das coisas da casa do meu pai? Esta é uma passagem incrível, porque São José se depara com a missão assumida identitariamente, ou seja, sua identidade traduz a filiação a um pai que não é desta terra, mas um pai que é lá do céu. São José, pai adotivo, e o Pai Celestial, aquele que então é o verdadeiro Pai do Senhor Jesus, seu Filho primogênito. Mas não queremos criar com isso uma distância. Veja bem, nós que somos convidados a adotar a realidade dos mais pequenos, dos mais pobres, dos necessitados, daqueles que de verdade nos exigem uma postura paternal, responsável, justa, daqueles que nos convidam, através da sua própria existência, a ver a sua realidade como uma realidade, não diria desfavorecida, mas uma realidade que grita uma espécie de carinho, de ternura, ou como está na moda, de empatia. São José adota o Filho de Deus. E é pelo Filho de Deus que todos nós seremos adotados por amor, no amor, por Deus Padre, por Deus Pai. Esta é o equilíbrio que queremos encontrar nesta novena. Nós, ao analisarmos São José, não estamos somente no mundo masculino, nem no mundo paternal. Estamos igualmente na situação mesmíssima da nossa existência cristã, pois que desde o batismo, aí dentro da Igreja Nossa Mãe, nós não podemos rejeitar os planos que vêm de Deus. Os planos que vêm de Deus são aqueles que vão fazer com que Jesus seja gerado e esteja uma vez mais dentro da nossa realidade, pela mão dos sacerdotes e bispos, pela oração de todo o mundo e universo dos leigos e, claro, por toda a missão evangelizadora que demanda, ao aparecer o Cristo, o levá-lo para todos os povos, para todos os que mais precisam. Recordo, antes de fechar essa pauta, porque ela é um pouco extensa, vai se desdobrar e vai crescer a cada quarta-feira até o final desse ano. Então, esta introdução tem a ver com irmão e irmã. Você está convidado a dormir nos braços do Pai Altíssimo,
para que ele te diga ao coração, porque você é justo e saberá o que fazer daquelas coisas que ele vai te dizer. Então, dorme nos braços do Pai, acolhe os desígnios do Pai, concentra-te numa missão que agora está compartilhada entre ele e você. E assim, nós poderemos assumir, acompanhar, preocupar-se, escutar inclusive da criança. Bem, estou aqui para fazer a vontade do alto. Isto sim é gerar vida. Não é nem o pai biológico, nem o pai pela lei, mas é o Pai, aquele que está disposto neste compromisso de levar a graça e a sabedoria a uma estatura nova, aquele que antes era pequenino e agora tem o destino de crescer e ser grande e fazer com que a vontade de Deus Pai aqui esteja na terra. Porque onde está Jesus Cristo está o reino, e o reino apareceu para a vida desta pequena família de Nazaré. A irmã Miriam Cowling, já falecida, tem uma canção belíssima, essa das que mais me agrada, hein? E que tem como refrão, ou melhor, que tem como uma das suas partes assim: José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão no lar da Virgem Maria. E que não falte em nossa vida este pão que vem do céu, que cresceu com a comida que o teu trabalho lhe deu. São José, consagrado a Deus. São José, esposo da Virgem Maria. São José, pai adotivo de Jesus. São José, patrono universal da Igreja. Porque igualmente, com o sim deste santo, este nosso Senhor Jesus Cristo teve uma família e a estrutura necessária para que o reino de Deus chegasse até os nossos dias. Terminando esta meditação que inicia o nosso grande novenário, então eu te convido a rezar. Antes de fazer nosso momento de oração com a capelinha a São José, nós vamos reler por que este ano de São José. Eu tenho aqui na minha frente uma reportagem da Vatican News, lá da cidade do Vaticano, e diz assim: um pai amado, um pai de ternura, na obediência e na acolhida, um padre valente, criativo, trabalhador, sempre no ocultamento. Estas são as palavras do Papa Francisco que descrevem São José de uma maneira terna e comovedora. Assim, Papa Francisco o faz na carta apostólica Patris Corde, que é com o coração de pai, publicada com motivo de 150 anos, ou melhor, 150 aniversário da declaração do esposo de Maria como patrono da Igreja Católica. De fato, foi o Papa Beato Pio IX, com o decreto Quem ad modum Deus, que foi assinado no dia 8 de dezembro de 1870, quem quis que este título fora para São José. Então, para celebrar este aniversário, o Pontífice nos convoca desde o 8 de dezembro de 2020 até o 8 de dezembro de 2021, um ano especial dedicado ao pai adotivo de Jesus. E no transfundo, ou seja, nas entrelinhas da carta apostólica, está justamente a nossa situação de pandemia, Covid-19. E o Papa Francisco escreve que isso nos faz compreender a importância que as pessoas comuns, as pessoas simples, aqueles que, longe de qualquer protagonismo, exercem na paciência e fazem com que isso infunda esperança cada dia mais, justamente porque plantam corresponsabilidade. Ou seja, não sou protagonista, mas faço a minha parte, como São José, exatamente um homem que passa desapercebido, um homem da presença diária, discreta e oculta. Entretanto, o seu ponto o seu protagonismo sem igual
na história da salvação. Como estávamos refletindo antes, o pai adotivo do Filho de Deus Altíssimo, nosso Salvador Jesus Cristo. Assim então, queridos irmãos e irmãs, vamos rezar e esta capelinha de verdade nos ajudará a fazer deste momento um momento importante. Serão muitas quartas-feiras, nós contamos com vocês. Eu abro este tempo de novena a São José, mas igualmente cada um dos que aqui estarão convidados de verdade vão dar o melhor de si e vão compartilhar aquilo que mais nos toca desta história de São José. Vamos rezar e no final eu tenho uma pequena história, na verdade, como dizem aqui na Espanha, uma pequena anedota, ou seja, uma anedota, uma historinha para contar acerca de São José, tá ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Relembrando as alegrias do Senhor Jesus e de seu pai adotivo São José, estamos reunidos na presença do Senhor. E o canto famoso: vinde alegre cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Nosso responsório, Salmo 88, em algumas Bíblias, Salmo 89. Ó Senhor, eu cantarei o teu amor, de geração em geração. Ó Senhor, eu cantarei tua verdade, de geração em geração. E com Davi, teu servo, tu firmaste uma aliança, de geração em geração. Aliança indissolúvel, guardada eternamente, de geração em geração. Nossas preces, querido irmão, irmã, vamos pedir assim: pela intercessão de São José, ouve-nos, Senhor. Pela intercessão de São José, ouve-nos, Senhor. Deus de ternura, concede a nós imitar São José. Pela intercessão de São José, ouve-nos, Senhor. Deus de compaixão, dá a teu povo conviver na paz e na justiça. Pela intercessão de São José, ouve-nos, Senhor. Deus de misericórdia, protege nossas famílias. Pela intercessão de São José, ouve-nos, Senhor. Deus de misericórdia, dai aos nossos pais, sustenta o trabalho humano e ampara os mais necessitados. Pela intercessão de São José, ouve-nos, Senhor. Tua prece espontânea, aquela que vem do teu coração por tuas necessidades e a dos teus amados e amadas de tua família, do trabalho, vizinhos, conhecidos, amigos. Peçamos a São José a graça necessária para este ano. Cheios de alegria por poder contar com um Pai no céu e outro homem valente, justo e digno na terra que assumiu com paternidade o Filho de Deus, uma vez mais, rezemos juntos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Ó Deus, que deste a São José o justo a alegria de ser pai de Jesus, enchendo-o de bens na sua humilde carpintaria, concede a nós, teu povo, que possamos viver as realidades do mistério da salvação operadas por teu Filho, por quem te pedimos na unidade do Espírito Santo. Amém.
Felizes os que habitam tua casa, para sempre haverão de vos louvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São José, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam sempre com todos vocês. Amém. Não vamos terminar, eu tenho a historinha. Aos 13 anos de idade, um dos sonhos vocacionais que eu tive, porque foram alguns, mas aquele que mais me lembro é que, dormindo no meu quarto, esse era o sonho, eu era despertado por um sacerdote. E esse sacerdote, além de bastante alto, vestido de negro e com uma aparência ao mesmo tempo pacífica, mas ao mesmo tempo muito grave, muito importante, queria me dizer algo. Eu, um pouco assim, agitado, não? Assustado, corria pela casa e falava com todos e pedia ajuda, 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 tem um padre no meu quarto. E justamente quando eu decidi enfrentá-lo, cheio de temor e tremor, eu chego diante dele e ele dizia assim: Leandro, você por que está angustiado? Não sabias tu que deves cuidar das coisas da casa do teu pai? Assim foi o início da minha vocação. Eu tinha 13 anos e essas palavras me marcaram profundamente. A mesma palavra bíblica que Jesus dizia aos seus pais que estavam preocupados buscando a Ele. Mas eu mesmo, na minha inocência, comecei a entender que maravilhoso Pai eu tenho na terra e que todo-poderoso e que sabe tudo e que vocaciona é o Pai que eu tenho no céu. Um grande abraço, Deus os abençoe, podeis ir em paz. São José, a voz nosso amor.